Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. E hoje o nosso tema é sobre a unidade da Igreja. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que usaremos como base nesse estudo. E importante também pedirmos ajuda ao nosso Deus para que Ele nos oriente ao longo desse estudo. E eu convido você para fazer isso nesse momento. Deus nosso Pai querido, queremos te agradecer a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa aquelas pessoas que estão nesse momento acompanhando o nosso estudo, que elas possam ser abençoadas e orientadas por Ti. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então à nossa leitura. Eu convido você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 13. Leremos apenas um versículo e depois seguiremos adiante. Esse texto, então, do verso 12, do capítulo 12, verso 13, nos diz o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E agora nós vamos à carta aos Efésios, no capítulo 4, leremos os 6 primeiros versículos e depois mais 2. Os 6 primeiros versículos, nesta carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, leremos do verso 1 ao 6. Diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é um só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E lá no verso 12, 13, nós lemos o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esses são os textos que nós usaremos hoje como pano de fundo, como base para esse nosso estudo. A unidade da igreja é um dos assuntos mais relevantes do Novo Testamento, mas também é um dos mais difíceis de aplicar se levarmos em conta o que a Bíblia nos diz sobre isso. Há dois extremos e um lugar no meio desses dois extremos quando se fala em unir igrejas. Em um desses extremos estão os que acham que é mais importante levar em conta o amor e deixar de lado as diferenças doutrinárias. É o caso, por exemplo, onde a sã doutrina é descartada em favor de todos darem as mãos e cantarem Somos um pelos laços do amor. Mas, nesse caso, a unidade resultante não é a verdadeira unidade bíblica. No outro extremo, na tentativa de preservar a pureza da igreja, alguns cristãos se segregam de todos os demais que não concordam com eles, até mesmo nas questões menores. Por exemplo, alguns exigem que todos concordem com seus pontos de vista sobre profecias, ou sobre mulheres não poderem falar na igreja, ou não usar maquiagem, ou não poder usar calças compridas. Finalmente, entre esses dois extremos, no meio, há os que defendem ser importante se concentrar nas doutrinas onde há acordo e deixar de lado aquelas que forem diferentes. Porque em nossos dias há várias igrejas cristãs e não apenas uma.
ter uma igreja unida seria um ideal bíblico? Quais os elementos que seriam necessários para caracterizar essa unidade? Quando jovem, eu costumava discutir sobre religião com um amigo católico dentro de um grupo. Ele, às vezes, mexia comigo, dizendo que as igrejas evangélicas eram muito divididas, enquanto a católica era uma igreja única e unida. No Novo Testamento, a igreja local era definida principalmente pela cidade, por exemplo, a igreja em Jerusalém ou a igreja em Antioquia. Os crentes em Jesus faziam parte da igreja na cidade onde moravam. Um estudo anterior que nós fizemos, nós vimos que nos primeiros 300 anos do início do cristianismo, a igreja, por ser perseguida, não possuía templos como os que conhecemos hoje. As reuniões eram feitas nas casas dos crentes ou em assembleias em lugares mais amplos, alguns públicos, outros até escondidos, como eram as catacumbas. Sendo ou não um ideal bíblico, o fato é que no mundo há dezenas de denominações protestantes, mas também há diversos grupos de cristãos católicos romanos, ortodoxos, carismáticos, diferente do que o meu amigo católico defendia. Seria possível unificar todas essas igrejas em uma só e, com isso, alcançar o ideal bíblico da igreja ser um só corpo, com seus vários membros, todos batizados em um só Espírito? No próximo quadro, temos uma pergunta: de que tipo de unidade de igreja nós estamos falando? Se unidade da igreja se refere a ter todos os cristãos indo a igrejas iguais, que funcionam dentro de um nível de operação unificado e centralizado, talvez isso não seja possível. Como então harmonizar a visão bíblica dos crentes serem unidos em uma só igreja? Para conseguirmos responder a essa pergunta, precisamos considerar pelo menos duas questões. A primeira é que uma possível forma de união é ter igrejas que defendem verdades do Evangelho se unindo em certas causas sociais comuns, mesmo havendo diferenças doutrinárias. A segunda é considerar a união da igreja no nível individual, pois cada crente que aceita Jesus como Salvador passa a compor a Igreja de Cristo. Nesse caso, ao se converter, o crente passa a estar unido a outros crentes no sentido de uma igreja única e ampla, mesmo que cada um frequente igrejas diferentes. Nesse estudo, procuraremos demonstrar que a união da igreja pode estar muito mais na união dos crentes em torno da fé em Jesus como Salvador e no serviço cristão do que em uma união formal. União formal seria ter igrejas locais operando como organizações visíveis com suas formas de governo, seus ritos, suas tradições, suas práticas, todas elas juntas sob uma única direção mundial. Mas que importância teria essa questão da unidade dos santos ou unidade da igreja, tema do nosso estudo? Lembrando que a palavra santo, que é utilizada aqui, tem como sinônimo ser crente em Jesus. Dois motivos, pelo menos, nós entendemos aqui quando abordamos essa questão da unidade. Dois temas ou dois motivos que são importantes. O primeiro motivo é que a morte de Cristo na cruz ensejou a união dos crentes. Lá em Efésios capítulo 2, versos 13 a 16, diz que, através de Cristo Jesus, a inimizade foi afastada e a paz e a reconciliação com Deus e com os outros pôde ser estabelecida. A reconciliação entre judeus e gentios, antes segregados, foi feita através da cruz. Isso nos indica que, como crentes em Jesus, todos passam a ser parte de um só corpo, a igreja. Segundo motivo pelo qual a unidade da igreja é importante é que a união cristã é fator relevante em nosso testemunho ao mundo. Nos dias do apóstolo Paulo, a divisão entre judeus e gentios era enorme.
Se a igreja pudesse mostrar ao mundo a unidade entre eles a partir de Cristo, certamente seria um testemunho poderoso. É certo que a unidade que Jesus promoveu através da cruz foi essencialmente espiritual. Mas, mesmo tendo essa natureza, a unidade deve ter uma expressão visível que possa ser percebida. O mundo incrédulo deve olhar para a igreja e ver que há algo fora do comum acontecendo naquela igreja. Nessa unidade visível, ou melhor, nossa unidade visível, deve fazer com que não crentes tentem buscar fazer parte da igreja. No próximo quadro, veremos que há 2 tipos de unidade cristã bíblica. O primeiro tipo é uma unidade de teor espiritual que se inicia quando o crente aceita Jesus. Vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, e em Efésios, no capítulo 4, 3, e também no capítulo 2, versos 13 a 16. A unidade de teor espiritual aparece quando o crente aceita Jesus e recebe o Espírito Santo. O autor Paulo, o apóstolo Paulo, depois de falar em Efésios, no capítulo 4, no verso 13, sobre o aperfeiçoamento dos crentes para o serviço cristão, acrescenta o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé. Parece que aqui temos um segundo tipo de unidade, diferente do anterior. Trata-se de uma unidade de teor prático e dinâmico, que passa por aprendizado, por amadurecimento e relacionamento contínuo. Importante notar, na perspectiva bíblica, 2 coisas. A unidade da igreja não significa unidade organizacional. Há organizações ecumênicas, como o Conselho Mundial de Igrejas, fundado em 1948, que reúne diversas igrejas e denominações cristãs ao redor do mundo. Esse conselho busca promover a unidade entre igrejas, o diálogo interreligioso e o compromisso com questões sociais e questões de justiça. Seria esse conselho uma expressão da unidade bíblica? A linha desta organização de igrejas é deixar de lado as diferenças e se concentrar naquilo que pode ser alinhado. Mas o problema é que, em muitos casos, há integrantes que negam ou questionam princípios básicos do Evangelho, o que acaba, na prática, impedindo igrejas mais fiéis às doutrinas bíblicas de se associarem. A maioria das igrejas batistas, por exemplo, se recusa a participar dessas organizações ecumênicas. Até porque muitas defendem que o que Cristo propôs não foi uma igreja mundial operando sobre um corpo governante único. Segundo ponto importante para nós destacarmos é que a unidade da igreja cristã não significa uniformidade. Ser um só corpo em Cristo não significa que todos devemos ser parecidos, falar da mesma forma, realizar os mesmos tipos de atividades. A própria analogia usada da igreja como sendo o corpo de Cristo implica que todos os membros não têm a mesma aparência nem desempenham a mesma função. A figura do corpo comunica que a igreja tem harmonia e diversidade ao mesmo tempo, da mesma forma que o corpo é uma unidade harmônica, embora seja composto por membros distintos. No próximo quadro, vemos que a unidade também não requer unanimidade em todas as doutrinas. Quando consideramos as doutrinas bíblicas, encontramos 3 grupos principais de verdades ou assuntos. O primeiro grupo são verdades essenciais necessárias para a salvação. Deixar de lado qualquer uma dessas verdades acaba sendo heresia ou negação da fé. Essas verdades essenciais incluem a inspiração e autoridade da Bíblia, incluem a Trindade, incluem a plena divindade e humanidade de Jesus Cristo, sua morte substitutiva na cruz, sua ressurreição e sua segunda vinda. Também incluem a salvação pela graça, somente pela fé e não pelas obras. Um segundo grupo de verdades ou assuntos dentro das doutrinas bíblicas são as verdades importantes para a vida cristã,
mas não salvadoras. Essas verdades afetam a maneira como vivemos a vida cristã. Alguns exemplos são predestinação, a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano na salvação, formas de batismo e tipos de governo da igreja. Considera também profecias bíblicas, dons do Espírito Santo, papéis de homens e mulheres na igreja e no lar, a questão do divórcio e novo casamento, bem como outros temas. Algumas dessas questões fazem fronteira com as doutrinas essenciais, mas precisamos reconhecer que há crentes genuínos que diferem sobre elas. O terceiro grupo de verdades ou assuntos dentro das doutrinas bíblicas são assuntos interessantes, mas não essenciais ou importantes. Essas questões não afetam a forma como você vive a sua vida cristã e nem a sua salvação. Usualmente tem a ver com questões interpretativas de textos difíceis de serem compreendidos, de serem entendidos. As questões, normalmente, têm a ver com interpretação de profecias bíblicas relacionadas aos eventos futuros. Essas costumam ser motivo de controvérsias. Diferentes igrejas possuem metodologias e tradições interpretativas distintas, o que leva a uma grande variedade de entendimentos sobre assuntos, como o final dos tempos, por exemplo. Essas questões estão aqui classificadas como interessantes, não sendo, porém, vistas como essenciais, por isso que nós estamos pontuando aqui. O exemplo disso que nós podemos encontrar são, por exemplo, a segunda vinda de Jesus vai ser antes ou depois de um período de 1000 anos. Ou outra questão, a Nova Jerusalém, que se espera no final dos tempos, é uma cidade literal ou uma cidade simbólica? Nenhuma dessas duas coisas, desses dois temas, faz a menor diferença para a questão da salvação. No próximo quadro, uma pergunta: como a unidade cristã pode ser um testemunho para o mundo? Dado o nosso entendimento quanto à unidade da Igreja de Cristo se dar não por meio das igrejas organizadas como associações, mas pelos crentes em Jesus que aceitam Jesus como Salvador, como que essa questão nos afeta? A unidade da igreja através dos crentes não acontecerá se cada crente, se cada um se mantiver em um canto sem se preocupar, sem se ocupar com os demais crentes e com as igrejas que frequentam. Ser salvo em Cristo Jesus é algo que acontece de forma individual com cada pessoa, mas não dá para viver a vida cristã sozinho, pois ser cristão requer estar envolvido na coletividade de uma igreja. E estar envolvido significa participar, fazendo com que a igreja seja percebida de forma autêntica pelo mundo. Os crentes devem atuar de forma a preservar e aperfeiçoar a verdadeira unidade cristã. Mas como fazer isso na prática? A seguir, destacamos 3 maneiras de contribuir para a unidade cristã. A primeira é mantendo relacionamentos harmoniosos com nossos irmãos em Cristo. Colossenses, no capítulo 3, verso 11 a 14, diz para os crentes se revestirem de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Diz também para suportarem os crentes uns aos outros, perdoando-se e buscando relacionamentos harmoniosos entre todos. Mas vale observar que o relacionamento harmonioso, qualquer tipo de relacionamento harmonioso, seja em nossos lares, seja na igreja, eles não acontecem automaticamente sem esforço. Eles exigem empenho contínuo dos envolvidos. Segunda maneira de contribuir para a unidade cristã, exibindo unidade e diversidade racial, cultural e social. Paulo enfatiza em algumas passagens, e em especial eu escolhi aqui Gálatas, capítulo 3, 28, onde nós lemos o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso nos faz pensar
se seria correto dividir as igrejas em grupos étnicos, em grupos culturais ou por faixa etária. Seria razoável haver igrejas apenas de jovens com cultos contemporâneos ou igrejas somente de adultos e terceira idade com cultos tradicionais? A menos que o idioma impeça de todos se reunirem, talvez não seja razoável haver igrejas judaicas, igrejas gentias, igrejas negras, igrejas chinesas, igrejas de grupos diferentes. A igreja deve ser tão racial e culturalmente diversa quanto for a comunidade onde ela está inserida. E deve ter seus cultos compostos ao mesmo tempo de jovens e adultos. Terceira maneira de contribuir para a unidade da igreja, alegrando-se quando outras igrejas que pregam o evangelho forem vitoriosas. O espírito de união que deve prevalecer nos crentes deve deixar de lado o espírito de competição entre as igrejas, especialmente aquelas de uma mesma denominação. Se uma igreja irmã tem mais pessoas em sua audiência e mais cultos dominicais do que nós, louvado seja Deus, estamos todos no mesmo time. Talvez tenhamos algo a aprender com eles. Isso vale para as igrejas de outras denominações também. Podemos até discordar em algumas questões secundárias, mas não devemos rebaixá-los por um espírito de ciúme e competição. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão com 2 pontos que nós destacamos. O primeiro é que a Bíblia poderá ser um fator de união ou de separação. Isso vai depender da forma como ela será usada. Muitas igrejas cristãs, em particular os batistas da Convenção Batista Brasileira, defendem que a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, sendo padrão pelo qual as doutrinas e as condutas devem ser aferidas. Manter e praticar esse princípio, em meio a buscar a unidade da igreja como um todo, certamente é um bom desafio, pois a tendência será acharmos que estamos certos em tudo, notadamente nas questões que, mesmo sendo importantes, não forem relevantes para a salvação ou não forem essenciais para a vida cristã. É certo lutar por uma compreensão correta das doutrinas bíblicas mais profundas, mas sempre precisaremos estar atentos ao orgulho espiritual, pois é fácil ficar orgulhoso de estar certo em todos os pontos da doutrina. Há quem diga que o orgulho e a arrogância é a causa e o início de todas as contendas. Importante lembrarmos que a Bíblia sempre deverá ser interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo, e não à luz de versículos isolados ou práticas culturais restritas a contextos específicos de outros tempos. Um segundo fator relevante para a união da igreja será a sua diversidade. A diversidade poderá se expressar por meio de diferentes classes sociais, diferentes nacionalidades, etnias diferentes, gêneros, diferentes pessoas com diferentes formações acadêmicas. E também através dos diferentes dons do Espírito Santo que cada pessoa recebe quando aceita Jesus. O essencial será a igreja ter espaço para todos os que aceitam Jesus como Salvador e Senhor, que forem aderentes às doutrinas essenciais. Os que tiverem visões doutrinárias diferentes sobre assuntos secundários poderão até ser aceitos na membresia da igreja, mas deverão concordar em não causar facções sobre essas diferentes. O melhor será que o interessado em participar da igreja busque identificar-se com as doutrinas essenciais daquela igreja antes de se associar a ela. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha nos acompanhado e apreciado essa exposição, esse estudo sobre a unidade da igreja. E se você gostou, lembre de falar sobre esse estudo para os seus amigos.
No próximo quadro, você tem um panorama dessa série toda que nós estamos desenvolvendo sobre a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!